Olá, turma! Espero encontrá-los todos bem, que estejam todos em casa, assim como eu, se cuidando de quem está próximo de você, não é? Que momento para a gente colocar em prática tudo aquilo que nós estávamos falando em sala de aula sobre colaboração, sobre cooperação, ganhos múltiplos, não é? Sobre evitar o ganha-perde, fazer com que todos ganhem através de uma atitude menos beligerante, mais colaborativa. Esse período que nós estamos vivendo da pandemia da coronavírus está nos fazendo rever uma série de posições econômicas, sociais e também acadêmicas, né? Diante da incerteza do período que nós estamos vivendo, nós vamos precisar nos adaptar em uma série de rotinas do nosso dia a dia, inclusive elas as nossas rotinas de sala de aula, né? Mas que bom que nós vivemos também a era da tecnologia e que nós possamos utilizar essas ferramentas para nos aproximar de alguma forma e fazer com que durante esse período, que espero que seja o mais temporário possível, nós possamos continuar com as nossas aulas e com as nossas atividades e agora por esse instrumento, né, de forma remota. De antemão eu já aviso que não tenho muita familiaridade com essas ferramentas, né? Especialmente com as câmeras, mas acredito que assim como nós vamos superar esse período de pandemia de maneira colaborativa, eu vou também conseguir superar a timidez diante das câmeras e nós vamos conseguir ministrar o conteúdo desse período da nossa disciplina, né, de maneira satisfatória. Bom, para que vocês possam entender um pouco sobre a metodologia de como nós vamos utilizar esse instrumento, toda semana eu vou postar para vocês 2 videoaulas, né, dando continuidade ao conteúdo do que nós já estávamos tratando em sala de aula. Por enquanto, nós temos o calendário de prova suspenso, né, até que se decida quando será o retorno da aula, até que o governo nos dê uma orientação de quando é seguro retornar à nossa rotina normal, sairmos do isolamento social. Mas enquanto isso, então, fica previsto que será disponibilizado para vocês 2 videoaulas por semana tratando do nosso conteúdo, certo? Além disso, a gente vai se encontrar também lá no portal do Centro Universitário Farias Brito, com algumas atividades que serão disponibilizadas. Esses vídeos também estarão disponibilizados no portal FB Uni. E nos encontraremos no horário de aula, especialmente às quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, para trocarmos ideias e para debatermos algum assunto, não é? Para que não seja também só essa ferramenta em que eu estou aqui falando com vocês e não recebo nenhum feedback de volta, não é? Todas essas instruções vão estar lá, já estão inclusive no portal FB Uni, e a gente vai se comunicando também por outras vias, via WhatsApp, via Instagram, via, enfim, qualquer outro mecanismo que nos aproxime de alguma forma, tá? Inicialmente eu vou fazer uma recapitulação daquilo que nós já havíamos falado em sala de aula, para que nós possamos pegar o fio da meada e assim dar continuidade no conteúdo, tá bem? Nós iniciaremos as aulas da disciplina de Soluções Adequadas de Conflito fazendo uma regressão histórica ao período de 1988, quando o Brasil passa por um processo de redemocratização, né? O período anterior a este ano é um período de um governo autoritário, de um regime de ditadura, e que, portanto, as instituições funcionavam sobre uma outra ordem constitucional que restringia uma série de direitos individuais e coletivos também, né? Com a redemocratização em 1988, a nova ordem constitucional, que por alguns doutrinadores é chamada da Constituição Cidadã, né, porque retoma uma série de garantias e tinha a expectativa de que nós nunca mais fôssemos nos submeter a um outro regime autoritário,
não é? Pois nessa redemocratização há um novo equilíbrio entre os três poderes, né? Dizendo que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Executivo, legislativo e judiciário devem, cada um, de acordo com as suas competências, avaliar o trabalho do outro num sistema de freios e contrapesos, né? E aí, nesta avaliação e nesse controle, de alguma forma, o judiciário passa a ter uma importância nesse cenário, né? Especialmente porque o judiciário, a gente tende a dizer que ele é quem dá a palavra final, porque ele é quem resguarda principalmente as normas constitucionais, né? E dentre essas normas constitucionais, o artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso nada mais é do que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, nenhum direito que esteja sobre lesão ou ameaça poderá fugir à apreciação do judiciário. Ou seja, o judiciário não pode se furtar a apreciar nenhuma demanda, porque os jurisdicionados, os cidadãos, têm direito de ação, direito de petição, direito de alguma forma a acessar o judiciário para que o judiciário analise e sentencie se aquele direito deve ser ou não resguardado, se existe ou não aquele direito. E aí esse princípio sobre essa nova ordem constitucional, né, de novo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele causa uma série de consequências a nível jurisdicional, não é? Porque se o judiciário não pode fugir à apreciação de nada, o que a Constituição estava dizendo lá em 88 e continua dizendo até hoje é: venham para o judiciário. Porque agora, sobre uma nova ordem constitucional, sobre uma ordem democrática, o judiciário está, de novo, independente de qualquer outra força oculta. O judiciário ele é imparcial e o judiciário é o poder competente, portanto, para conhecer essas demandas. O recado, mais uma vez, era: venham para o judiciário, nós podemos resolver esses conflitos, né? E aí, então, sobre esse recado, nós passamos a ver uma curva crescente de judicialização de uma série de demandas que, em princípio, não precisariam ser judicializadas, né? A judicialização da política, por exemplo, é um exemplo disso, né? Em que essa independência e harmonia entre os poderes está, de alguma forma, maculada, né? A política é uma seara especial do poder executivo e do poder legislativo. O poder judiciário não é um poder político, é um poder técnico, né? Técnico das leis, técnico da doutrina, que não deveria ingressar na seara política. Mas diante do cenário e da percepção geral que a população tem do executivo e do executivo e do legislativo, e diante também desse princípio da inafastabilidade da jurisdição, as pessoas acabam recorrendo ao judiciário para que ele diga se as políticas implementadas estão adequadas ou não, né? A percepção geral que as pessoas têm, né? Um senso comum, por vezes errado, mas o senso comum que as pessoas têm é de que o executivo é um poder ineficiente, o legislativo é pulverizado por uma série de escândalos de corrupção, e o judiciário, por sua vez, ainda é dos três poderes aquele que resguarda alguma credibilidade perante a população. Então, confluindo essa série de fatores, o judiciário acaba que se hipertrofia na sua competência e avança um pouco sobre a competência dos demais poderes, não é? Nesse crescente processo de judicialização da política, como eu já falei, da saúde, das relações familiares, das relações empresariais, das relações consumeristas, né? As agências reguladoras falham e aí se aciona o judiciário. As instituições como igreja, família, escolas falham, busca-se o judiciário. As transações empresariais, existe algum entrave,
busca-se o judiciário. As relações diplomáticas estão estremecidas, o judiciário mais uma vez vem de alguma forma para tentar apaziguar, né? E aí, isso gerou uma série de repercussões que não estavam previstas inicialmente com aquele recado: venha para o judiciário, né? Os tribunais se tornaram tribunais sobrecarregados de demanda. Essas demandas, por sua vez, consomem recursos importantes dentro do orçamento do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, se você for analisar os últimos anos, ele gasta mais com analistas, técnicos, peritos, os membros em si do Poder Judiciário, né? Juízes, promotores, defensores públicos e oficiais de justiça, era isso que estava me falhando na memória, e os oficiais de justiça, do que, por exemplo, na remuneração de conciliadores e mediadores, né? Cuja remuneração, inclusive, data de bem pouco recente, né? Assim, a regulamentação dessa remuneração, ela é muito recente. Então você acaba despejando recursos financeiros, recursos econômicos para resolver litígios de uma forma fechada, de uma forma única, às vezes, que não se aplica a toda e qualquer demanda, né? E temos também, diante dessas repercussões, um excessivo formalismo processual, né? O nosso Código de Processo Civil permite uma série de recursos e de ritos e atos solenes que precisam ser cumpridos, que acabam atrasando a prestação jurisdicional, né? O processo deve ter um prazo razoável para ter fim. As pessoas precisam ter um mínimo de garantia de que haverá um tempo hábil para a solução dos seus conflitos, não é? A justiça quitada é justiça que falha na sua missão pacificadora, portanto, né? Então, o que nós temos visto nos últimos anos é um judiciário lento, caro e ineficiente, diante dessa crescente de demandas em que ele vem sendo responsabilizado por cuidar. E aí, diante desse cenário, se identificou de que nós não podemos utilizar uma solução única para todas as demandas, não é? Aquilo que eu já falei, está sendo judicializado questões diplomáticas, questões de saúde, consumeristas, familiares, empresariais, civis. Cada uma dessas demandas, elas têm uma natureza jurídica diferente. Elas têm uma peculiaridade específica da sua forma de existir, não é? E que, portanto, nós não podemos utilizar o judiciário como a única forma de solução de conflitos, né? E aí, essa teoria não é uma tese recente, por mais que a nossa Constituição seja até bem recente, né? De 88, mas a teoria em si de criar alternativas múltiplas de solução de conflito de interesses, ela remonta à década de 70, lá nos Estados Unidos, em que se cria um sistema de múltiplas portas, né? Ou um sistema de criar alternativas, de ser diversas as formas de se resolver um conflito. Até porque a escolha do método adequado reflete a efetividade do sistema de solução de conflito. Se você escolhe uma forma adequada àquela situação, existe uma maior probabilidade de efetividade dessa solução ou de perpetuidade dessa solução, né? Essa solução ela vai durar por mais tempo, porque ela se mostrou, portanto, mais adequada, né? E aí, acessar o judiciário é diferente, portanto, de acessar a justiça, não é? Acessar o judiciário significa dizer que você tem a disponibilidade de recursos para alcançar o aparato judiciário. Você tem advogados, defensores, promotores, juízes, analistas, servidores, tudo aquilo que consome uma grande parcela dos recursos orçamentários do Poder Judiciário, eles existem. O campo de atuação do Judiciário ele está montado. E aí, portanto, você tem como atingir esse judiciário e fazer, portanto, com que o judiciário aprecie a sua demanda. Isso é acesso ao judiciário. Porém, uma vez alcançado esse aparato,
as pessoas precisam alcançar algo que é talvez mais difícil, que é o acesso à justiça, que significa dizer uma satisfação do jurisdicionado com a condução e o resultado final do processo. Ou seja, não basta que eu tenha todo o aparato jurisdicional a meu favor e trabalhando para a solução do meu conflito. Eu preciso ter a satisfação de que a condução e o resultado final me foi suficiente, me foi satisfatório, de que eu saí consciente de que aquela foi a melhor decisão, aquela foi a melhor solução para o problema que estava posto, né? E daí porque então é muito mais difícil, porque o acesso ao judiciário pelas vias formais tem limitações. Agora, o acesso à justiça, ele é muito mais difícil de ser alcançado, porque eu preciso dar uma solução adequada para partes que são diversas, né? E daí, portanto, quando um terceiro traz essa solução, isso é muito mais difícil de ser alcançado. É daí porque o acesso à justiça, ele é mais, o caminho ele é menos tortuoso quando são as próprias partes quem criam essa solução. E dentro desse contexto, né, a evolução das teorias dos métodos consensuais passou a não mais chamar esses mecanismos de soluções alternativas de conflito. Agora, a nomenclatura mais moderna, mais correta, é a de solução adequada de conflito, não é? De acordo com a natureza jurídica da demanda, existem meios mais adequados do que os outros. E não que isso seja uma alternativa. Os métodos autocompositivos, eles não são mais uma alternativa à rota principal, que seria o judiciário. Pelo contrário, o judiciário, nós vamos ver na evolução normativa, trouxe isso que seria um atalho para dentro do processo para dizer aqui é a via principal, assim como o devido processo legal. A conciliação e a mediação devem ser as vias mais adequadas para determinadas demandas e não a alternativa, não o segundo plano, não é? É a rota principal nessas questões. E aí a gente tem um quadrinho que nós inclusive já vimos em sala de aula, não é? Que é a coluna da esquerda para mim, acredito que para vocês também, a coluna da esquerda que vai trazer os métodos autocompositivos, né, em que a tomada de decisão é feita pelas partes, a exemplo da negociação, mediação e da conciliação. E as colunas do meio e da direita são aqueles métodos heterocompositivos em que um terceiro vem tomar a decisão pelas partes e aí, portanto, é regido pelo princípio do devido processo legal. Os métodos autocompositivos, por sua vez, têm como a base, como fundamento principal, o princípio da autonomia da vontade das partes, né? E isso, portanto, faz toda a diferença nessa condução e no resultado final. E aí, portanto, na satisfação e no acesso à justiça, não é? Então, recapitulando, né? Para que isso fique bem claro, os métodos autocompositivos têm como princípio basilar a autonomia da vontade das partes. Elas têm mais poder de decisão daquela demanda que está sendo discutida. E já os métodos heterocompositivos são tomados por terceiros e aí, portanto, reges pelo princípio do devido processo legal, em que existe uma série de ritos solenes que precisam ser atendidos e portanto, seguidos por este terceiro que vai tomar a decisão ao final. É preciso levar em consideração ainda que a arbitragem dentre esses métodos heterocompositivos ainda resguarda alguma autonomia às partes. Eu digo, a escolha pela arbitragem, o método da arbitragem e a escolha do árbitro é de decisão das partes. Mas uma vez decididos esses trâmites, aí se transfere a responsabilidade da decisão para esse árbitro, tá? Então, nós temos algumas características que vão
que vão diferenciar os métodos autocompositivos do heterocompositivo. Os métodos consensuais, eles vão resguardar mais sigilo, não é? Porque existe o dever de confidencialidade do mediador e do conciliador, não é? Existe uma maior propensão à preservação dos relacionamentos, porque a oralidade e a preservação do diálogo será um fim para a mediação e a conciliação, né? Se a gente retoma o diálogo entre as partes, existe uma grande probabilidade de que esse relacionamento seja preservado no futuro. Existe um maior adimplemento espontâneo, porque não existe uma decisão hierárquica de um terceiro me impondo a cumprir uma decisão. São as partes que chegam naquele consenso, e aí, portanto, é mais fácil se cumprir algo que você mesmo se obrigou a fazer, não é? Existe uma maior flexibilidade procedimental, já que não existe um rito solene de realização das mediações, conciliações e negociações, né? As partes podem dizer quem começa a falar, em que momento falam, vão embora a hora que querem, encerram a hora que acham mais apropriada, não é? O procedimento, ele é mais flexível. Existe também uma maior preocupação com a humanização e a sensibilização dessas partes, né? Porque se ouve diretamente delas as suas angústias, os seus questionamentos, as suas reclamações, e não se faz isso através de petições, não se faz isso através de um intermediário, de um advogado, né? A oralidade é muito importante dentro dessas sessões de negociação, conciliação e mediação. E aí, portanto, existe uma maior celeridade, porque se as partes têm o domínio sobre o procedimento, elas podem ir no tempo delas e dizer se avançam ou se retroagem, se vai mais rápido, se vai mais ligeiro, né? De acordo com os interesses delas. E existe uma maior utilização da linguagem cotidiana das partes, porque não existe o chamado juridiquês, né? Ou o juridiquês fica um pouco de lado, porque se rege pelo princípio da oralidade, as partes vão dizer o que aconteceu de acordo com a sua forma de falar, né? De acordo com a sua linguagem do contexto em que está inserida. Não existe aquela formalização da linguagem jurídica, não é? Essas são uma série de características e de benefícios dos métodos consensuais. Por sua vez, não significa dizer que os métodos heterocompositivos também não sejam a via adequada em determinadas situações, não é? Não é que nós tenhamos que esquecer o processo e achar que o processo é sempre ruim. Muito pelo contrário, existem demandas, inclusive, que só o processo, o devido processo legal, vai atender à expectativa das partes, né? As decisões judiciais, elas são importantes e necessárias. Existem algumas demandas que são monopólio do Estado, de que só o Estado pode dizer aquele direito, que não cabe aí composição entre as partes. Então, portanto, o processo em si, ele nunca será extinto, ainda que os meios autocompositivos tenham esse monte de benefícios que nós já tratamos, não é? O processo, ele vai permanecer sempre, e ele tem que, inclusive, seguir mesmo um rito solene para resguardar a segurança jurídica, tem que haver a previsão mesmo de recorribilidade, porque você tem o direito também ao segundo grau de jurisdição. Não é que as soluções adequadas de conflito venham a excluir ou a abominar o processo. Pelo contrário, eles vêm a se tornar uma forma a mais de se resolver alguma questão, não é? O processo, ele deve continuar e ele deve cada vez mais se aprimorar, e dentro desse aprimoramento vem a ajuda da mediação e da conciliação, por exemplo, né? É importante dizer que quando a política nacional passou a tratar os métodos consensuais com mais preocupação e trazer inclusive ele para dentro do processo em si, do procedimento,
Isso não veio nessa intenção de desafogar o judiciário, né? De fazer com que o judiciário tenha menos demanda. Isso é um efeito colateral, isso é uma consequência de tudo que estava sendo feito. A vinda o fortalecimento da mediação e da conciliação, ela vem para dar acesso à justiça, né? Porque se o judiciário não consegue atender todas as demandas, ele precisa se municiar de outros instrumentos para o seu fim em si, que é a missão pacificadora, que é trazer a ordem social e a paz social. E essa paz social, por vezes, ela só é alcançada quando as partes participam mais ativamente do processo de construção da solução, da construção da paz. Não é? Então, o fim em si não é o judiciário, o fim é o jurisdicionado. O fim são as partes que buscam o judiciário. O judiciário, por mais abarrotado de processos que esteja, ele precisa dar encaminhamento, ele precisa processar e julgar todas essas demandas, seja ela de que forma for, mesmo despejando mais recursos no seu orçamento. Mas o que o judiciário se propõe com isso é dar mais satisfação a esse jurisdicionado, né? Fazer com que ele sinta de que o judiciário serviu para algo, de que o judiciário foi eficiente, de que foi eficaz na sua construção da solução do problema, não é? E aí então aquele recado que era venha para o judiciário agora passa a ser: não venha para o judiciário se você conseguir resolver o problema por si, mas conte com o judiciário para te dar as ferramentas capazes de chegar a essa solução, não é? Por isso o judiciário tem um papel muito importante também dentro da cidadania, de instruir as partes, inclusive, de que existem meios de diálogo, de comunicação, de acolhimento emocional que possibilitem com que ele chegue à solução sem precisar da intervenção de um terceiro, sem precisar da intervenção de um juiz ou de um árbitro, né? O judiciário cumpre também o seu papel pacificador quando ele se abstém de alguma forma de sentenciar e municia as partes das ferramentas necessárias para que elas mesmas cheguem num consenso, né? Porque se elas aprenderem hoje a resolver um problema, se elas se responsabilizarem, inclusive, pelo problema causado, é bem provável que com esse aprendizado elas possam repercutir no futuro, nas situações que ainda vão por vir. Se ela aprendeu hoje a dialogar melhor, a se comunicar melhor, a compreender o outro e a criar meios diversos de se chegar ao resultado pretendido, ela pode utilizar essa técnica, né, para outras questões da sua vida. Porque nós fazemos mediação a vida inteira, todos os dias, né? Nós estamos o tempo todo mediando os nossos interesses com o mundo, né? Nós não precisamos chegar ao judiciário para isso, porque nós já temos em si, da natureza humana, a necessidade de estar mediando os nossos interesses com os interesses dos demais, não é? Então, os métodos autocompositivos, eles funcionam em paralelo com os métodos heterocompositivos, não é? Um ajuda o outro, tendo como fim o jurisdicionado e não o judiciário em si, não é? Para ter mais uma noção de diferenças também entre esses tipos de processos, né? Aqui nessa tabelinha tem outras características, né? Os processos autocompositivos, eles são prospectivos, ou seja, eles olham para o futuro. Eles têm o foco voltado para o que será a partir de então, né? Enquanto que o processo em si, os métodos heterocompositivos, eles têm o olhar sobre o passado, sobre o que passou, sobre o que foi, não é? E aí muitas vezes se atribui dentro dessa narrativa culpa a algo, né? A situação chegou a como ela está hoje por culpa de fulano, por culpa de cicrano.
Enquanto que nos métodos consensuais, o foco está na solução. O que passou, passou, pode ser melhorado e como vai ser melhorado, né? Quais são as soluções que podem ser construídas para que isso não se repita mais, né? Na mudança da perspectiva, se olhando para frente ou olhando para trás, o foco muda, né? Se eu olho para trás, eu tenho que atribuir culpa a alguém para que o juiz se convença de que a minha tese deve ser a vencedora. Se eu olho para frente, eu começo a criar soluções, portanto, e para que a demanda seja resolvida. Eu não quero ganhar, eu quero resolver o problema. E nessa resolução do problema eu tenho que focar, portanto, na solução. E aí, portanto, esse enfoque também é um enfoque pluralista, porque existem diversas formas de se resolver um problema. Enquanto que num processo é o ganha-perde, né? Sempre um sairá vencedor e o outro sairá vencido, ainda que a decisão seja parcialmente procedente, por exemplo, não é? Mas existe a possibilidade de ambas as partes dentro de um processo saírem satisfeitas. Se eu perde, né? Se a decisão for julgada parcialmente procedente, significa dizer que atendeu só em uma determinada parcela ou pedido de quem entrou com a ação, e isso pode não ser suficiente para ele. Quer dizer, nenhuma das duas partes ou das múltiplas partes daquele processo pode achar que houve justiça, né? Se utilizou do judiciário, mas não houve a satisfação no resultado final. E aí, portanto, os métodos autocompositivos, eles têm um uso mais pragmático do direito, né? De como, de fato, as coisas deveriam ser. Enquanto que os heterocompositivos têm um uso mais dogmático daquilo que é, né? Daquilo que está posto de alguma forma. Já falei do formalismo e da linguagem nos métodos consensuais, que são mais flexíveis, as formalidades estão dentro da autonomia das partes, a linguagem é adequada às partes, a participação delas é muito mais ativa, os advogados ficam mais sendo coadjuvantes nessa solução, dando uma assessoria ali às partes, enquanto que são as partes mesmo quem vão narrar como se sentiram, o que aconteceu, não é? Enquanto que nos métodos heterocompositivos, como já foi falado, a formalidade é a formalidade da lei, a linguagem é a linguagem jurídica, muitas vezes inacessível àquelas partes. Os advogados têm um papel mais atuante, eles são mais protagonistas, assim como o juiz e o Ministério Público, não é? As partes assumem um papel mais de coadjuvante dentro desse processo. E aí, por fim, os métodos autocompositivos, eles focam mais nos interesses, o que é que se busca alcançar, enquanto que os processos heterocompositivos buscam mais o direito, os fatos, né? Aquela estrutura de petição em que você traz primeiro os fatos, dá conhecimento ao juiz da demanda e depois você diz que aqueles fatos estão garantidos por um conjunto de normas positivadas, por um direito, né? E aí, portanto, o processo judicial, ele é positivado, ele se rege através de uma série de normativas que precisam ser atendidas. Já nos autocompositivos, o processo ele é mais humanizado, né? Você não pode fugir à legalidade, claro, porque nós somos um Estado democrático de direito, mas o processo ele é mais humano porque as partes são mais participativas. Se você não estiver fazendo algo ou acordando algo contrário à lei, portanto, o acordo será válido.